Pereira, for 4 minutes, please. Senhora Presidente, caros colegas, se vos anunciassem agora que este ano iriam pagar uma taxa de imposto sobre os vossos rendimentos de apenas 5%, nenhum de vocês acreditaria, apesar de estarmos tão perto do Natal. Pois bem, é essa a realidade da maior parte das grandes empresas multinacionais que operam na Europa e que pagam taxas efetivas de 5%, por vezes inferiores ainda a esse valor, mesmo nos países em que a taxa nominal do imposto ronda os 30% e mais. Esta situação tem consequências muito sérias. A primeira é que a carga fiscal que alimenta as nossas despesas coletivas de saúde, de educação, de apoio ao desemprego, às infraestruturas, incide quase unicamente sobre dois tipos de contribuintes: as pequenas e médias empresas e as pessoas singulares, ou seja, o cidadão comum. A segunda consequência é que num período em que se pedem tantos sacrifícios excepcionais às populações, que incluem abdicar de serviços públicos e benefícios sociais, incluindo alguns que foram contratualizados solenemente com o Estado, como são as pensões, enquanto o agravamento da carga fiscal sobe para níveis impossíveis, esta situação é totalmente injusta, uma injustiça que se torna insuportável. Como é que isto se explica? Por estranho que pareça, apesar das regras do mercado interno e da moeda única terem evoluído até à criação de um espaço de concorrência nivelado em toda a Europa, a União Europeia manteve sempre, em matéria de impostos diretos, o princípio capital de que basta qualquer Estado-membro se opor para que uma evolução nesta matéria seja imediatamente bloqueada. Esta situação seria talvez tolerada no período da fundação da União Europeia, quando os três grandes países, a França, a Alemanha e a Itália, fechavam os olhos a uma concorrência fiscal mais ou menos aberta pela parte dos três pequenos países do Benelux. Mas hoje, com a União Europeia alargada a 28 países, e quando a circulação do capital é mais importante do que a circulação de mercadorias, a destruição da concorrência no mercado interno, associada a este princípio da unanimidade, obriga-nos a uma reavaliação muito séria sobre o nosso funcionamento coletivo. Passado um ano sobre o escândalo do LuxLeaks, o Parlamento Europeu produz agora o seu primeiro grande relatório sobre a fiscalidade direta na Europa. Este relatório tem de constituir um fator capaz de despoletar a mudança estrutural que se impõe. Trabalhamos todos nós de forma séria e intensa, ouvimos centenas de pessoas e esperamos que as nossas conclusões permitam a este Parlamento assumir uma frente sólida, forte, face ao Conselho e à Comissão, em defesa dos interesses dos cidadãos, que são também os contribuintes. As nossas propostas, note-se, não pretendem uma harmonização fiscal na União, mas sim garantir que os impostos diretos sobre os lucros das empresas são calculados de acordo com métodos comuns, que as empresas multinacionais prestam contas publicamente de informações essenciais em cada um dos países onde operam, que as administrações fiscais, e em particular a Comissão Europeia, terão acesso aos termos dos acordos fiscais antecipados entre as administrações e as grandes empresas, que há, ao nível europeu, um regime de muito maior transparência sobre o modo como, a nível dos Estados-membros, se tratam estes assuntos, nomeadamente no quadro do Código de Conduta. É preciso também avançar para uma definição europeia do que são os paraísos fiscais, assumindo uma tolerância zero no que lhes diz respeito, e criar regras claras de proteção dos lançadores de alertas. É preciso ainda gerir os conflitos de interesses de quem faz aconselhamento fiscal às multinacionais e, em simultâneo, aconselha os Estados e as instituições europeias. Queria deixar uma última nota, e termino já, Senhora Presidente. E esta nota é de que este trabalho não está concluído. Temos de continuar a trabalhar e a obter a informação que não obtivemos até agora. Mas isso não significa continuar voltado para trás. Temos de rapidamente, ainda nesta semana, avançar com uma continuação do nosso trabalho, com um mandato claro de obter o que não obtivemos até agora, mas avançar na monitorização da Comissão e do Conselho, na implementação daquilo que agora vamos recomendar. Muito obrigada e peço desculpa ter ultrapassado ligeiramente o tempo.
Thank you, Madam Ferreira, and I was being kind because you are the rapporteur. My kindness will probably cease after we have the next speech from the co-rapporteur. So, Mr. Theurer, you have the floor, please, for 4 minutes or thereabouts. Thank you. Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, die Gleichbehandlung von allen, das ist das